Glória a Deus. Minha gente, graça e paz. Amém. Uma ótima noite a todos vocês, a você que cultua conosco aí pelo YouTube. Que Deus abençoe a sua vida. É um privilégio muito grande, uma honra, uma satisfação no meu coração estar aqui com essa casa, com essa família, mais uma vez. Diferente da outra, hoje não tão frio quanto da outra vez que aqui tive, que aqui faz frio, hein? Aqui faz frio. Mas poder estar aqui com vocês hoje, para mim é um privilégio, é uma honra. E eu tenho certeza que eu tenho uma palavra de Deus para você. Você crê? Glória a Deus pela sua vida. Sem perca de tempo, primeiro livro dos reis de Israel. Primeiro livro dos reis de Israel, o capítulo de número 17. Primeiro livro dos reis de Israel, o capítulo de número 17. Melhor, vamos começar do 16. Primeiro livro dos reis de Israel, capítulo 16, a partir do verso 29. Primeiro livro dos reis de Israel, capítulo é o 16, o verso é o 29. E Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria 22 anos. E fez Acabe, filho de Onri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. E sucedeu que, como se fora pouco andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. E levantou um altar a Baal na casa de Baal, que edificara em Samaria. Também Acabe fez um ídolo, de modo que Acabe fez muito mais para irritar ao Senhor Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Agora sim, capítulo 17, verso 1. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Verso 2, para terminar. Depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo, verso 3, e eu termino: retira-te daqui e vai para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Amém? Só até aqui. É o início de uma campanha, é o início de uma série de mensagens, é um tempo profético que chega sobre a sua vida e sobre essa casa. Querendo ser muito fiel àquilo que foi proposto por parte de Deus, indicando através da liderança esse tema: o Deus que vai prover no deserto em tempos de crise. Esse texto me salta aos olhos e ele me vem ao coração. É um tempo difícil na história de Israel. O reino está dividido, 10 tribos ao norte, 2 tribos ao sul. É um país com 2 estados, é um país com 2 povos distintos. E é nesse momento que uma nova liderança surge na região norte de Samaria, que é um homem famosíssimo no meio evangélico de diversas pregações, que é o rei Acabe. Só que antes da gente entender um pouco mais disso, eu preciso que você saiba quem é Acabe. Acabe não é simplesmente mais um rei na história. Acabe é filho de Onri. Onri é o fundador e nomeador de Samaria. Um marco histórico o pai dele trouxe, e Acabe segue a linhagem real da família. Você leu comigo e você já percebeu que Acabe não era lá muito flor que se cheire. Você percebeu comigo e você leu que Acabe era um homem terrível, um homem extremamente terrível. E eu sempre costumo dizer que as pessoas ruins, elas não conseguem ser ruins sozinhas. O ruim parece que ele atrai mais gente ruim.
Porque às vezes a gente conhece pessoas boas que a gente fala assim: eu queria que você conhecesse o fulano, vocês dariam certo. Eu queria que você conhecesse ciclano, formaríamos um time espetacular. Os bons parece que a gente tem que fazer força para eles se conectarem, mas os ruins parece que eles se encontram assim de uma maneira tão fácil, né? Gente ruim, ela se conecta. A gente às vezes está lá na igreja, chega uma pessoa e fala: tomara que ele não ande com aquela... Aí já está no meio dela. Então Acabe, além de ser ruim sozinho, ele se casa com uma mulher pior que ele, que é Jezabel. Não é que Jezabel estragou Acabe. Acabe já era ruim sem ela. Com ela, é dois ruins. Agora, nesse momento, é um momento de desgoverno na região de Israel. É um rei perverso com uma mulher perversa, que agora, além de ser ruins e perversos, são idólatras. E você leu comigo, Acabe é tão ruim que sozinho ele consegue ser pior do que todos os reis que vieram antes dele. Sim, ele conseguiu ser pior que Saul. É um desgoverno. E pior do que um desgoverno, um governo idólatra, levando a nação de Israel ao declínio, levando a nação de Israel a viver um tempo de distanciamento de Deus. E é então nesse momento da história que surge capítulo 17, verso 1 do primeiro livro dos reis. E então Elias... Eu não sei se você consegue pegar essa referência, mas eu quero trazer algo para a sua vida. Que só existe Elias e o profeta Elias porque houve Acabe. Só teve profeta Elias, só teve fogo no Carmelo. Elias só foi quem ele foi porque tinha um desgoverno, porque houve um problema chamado Acabe. Acabe faz nascer o profeta Elias. Acabe faz surgir o profeta Elias. Acabe faz nascer um profeta que libera a palavra. Eu vou dizer mais uma vez, explicando de uma maneira mais pedagógica, para que você comece a adorar a Deus mais uma vez. Eu quero dizer para você que o que traz a providência, o que traz o milagre, o que traz a palavra profética, são os Acabes que se levantam contra a nossa vida e a vida da igreja. Só tem o profeta Elias porque teve um problema chamado Acabe. Como assim? Deus permite Acabe se levantar para que Elias se levante. Deus só permite esse deserto e essa tempestade para que você se levante como uma voz profética. Eu venho dizer para você, na autoridade de Deus, que a resposta para o Acabe que se levantou contra você e a sua família, essa resposta já tem nome, CPF, é você mesmo, com essa voz profética que você tem nessa noite. Talvez você pensou dizendo: a resposta que eu preciso é aquele homem que... Não, a palavra que você precisa, a resposta que você precisa está dentro de você. A gente não sabe muita coisa sobre Elias. O que a gente sabe sobre Elias é que ele vem de uma região de Gileade chamada Tisbe. E é interessante que Gileade é famosíssima, conhecida pelo seu bálsamo medicinal, que quando em contato com a pele ferida trazia logo alívio, refrigério e curava. Acabe não entende, mas Deus levanta um profeta de uma região que tem uma pomada usada, um bálsamo usado para curar ferida, sendo que na verdade Elias primeiro se levanta para pôr o dedo nela. Deus levanta Elias, claro, para curar feridas, mas antes de curar feridas, ele levanta um profeta para colocar o dedo nela e expor que tem ferida. E Elias se levanta com autoridade. Não sabemos muita coisa sobre ele, mas sabemos de onde ele vem, e entendemos que de onde ele vem, esse homem realmente de fato tem algo a trazer. Quando Elias se levanta, a palavra profética dele é:
não haverá chuva segundo a minha palavra. Porém, não há nada místico nisso. Ele já dá a resposta do porquê ele profetiza segundo a palavra dele. A Bíblia vai dizer que ele se apresenta dizendo: eu sou Elias, aquele que está diante da face de Deus. Então, se ele está diante da face de Deus, a palavra dele e a de Deus é uma só. O que talvez às vezes a gente não entende, que o Espírito de Deus está te incomodando aí, dizendo: libera uma palavra, profetiza, e você fala: não, Senhor, mas eu não tenho. Não é questão de autoridade nem nada, é uma questão de que o próprio Deus está aqui sendo adorado, e Ele está dizendo: eu quero te usar para você mesmo receber esse milagre. Só que a gente fica colocando barreirinha. Aí Elias se levanta e diz: não vai ter chuva. E dizer que não vai ter chuva é um abalo na economia da época. Sem chuva, sem plantação o gado não tem que comer, sem o que comer o gado morre. E a maioria das pessoas daquela época sobreviviam do plantio ou da pecuária. Agora, veja só, Elias profetiza que não vai ter chuva. Ele termina de profetizar, Deus vem até ele e diz: agora você vai embora. Não, mas Senhor, eu quero ver se vai chover ou não. Você vai embora. Não, mas eu profetizei que não vai ter chuva, eu quero ver se não vai chover. Vai embora. Porque seu papel é profetizar e não ficar para ver se vai ter resultado. Vou dizer mais uma vez para a gente poder adorar o Senhor com mais excelência. O que eu quero te contar nessa noite é que o meu papel e o seu papel é profetizar, e o Deus provedor é quem vai trazer o milagre. Agora, eu tenho um problema aqui. Eu tenho um problema. Que tem gente que não aguenta, ele profetiza e quer ficar vendo. Ele profetiza e quer ficar medindo. Ele quer dizer: Senhor, falta 10%, cadê? Falta 20%, cadê? Profetiza, sai de cena e deixa que o resto é com ele. Esse negócio da gente profetizar e ficar cutucando, não. Profetizou, liberou a palavra, deixa que o Deus da providência traz a providência pronta. Porque essa uma de profetiza e depois fica: Senhor, está faltando aquilo. Deus não é um construtor que você vai ficar delimitando e dizendo: olha, eu quero assim, eu quero assim. Não, entregou na mão dele, profetizou, liberou a palavra, deixa que ele só vai trazer quando estiver pronto. Mas agora, nesse momento, Elias sai de cena. E qual é a recompensa de sair de cena? Deus diz para ele: desça até o ribeiro de Querite, que é um ribeiro que sai do Rio Jordão. Eu tenho para ti naquele lugar água para beber em tempos de seca. Olha Deus começando a trazer providência em meio ao deserto. Em tempos de uma política escassa, em tempos de um governo escasso, em tempo de uma política que só tira, Deus está dizendo: me obedeça que eu tenho água para você em tempos de seca, me obedeça que eu tenho para você providência, faça o que eu estou falando. Não, mas deixa eu ir lá dar meu jeito. Não, só libera a palavra. Não, mas deixa eu lá colocar a mão. Só libera a palavra. Não, mas deixa eu lá, eu sei como fazer. Não sabe, só libera a palavra. Libera a palavra, deixa ele agir, e ele sustenta trazendo água do ribeiro. Tem água do ribeiro. Tem água do ribeiro. É nesse momento que Elias sai de cena e tem água no ribeiro. E Deus vai dizer: e digo mais, eu já ordenei os corvos para lhe dar o que comer. E aqui nós temos duas interpretações do que é corvo. Primeiro, literal, o animal corvo. Só que é interessante, eu já vi corvo comer carniça e comer resto de carne, nunca pegar carne e levar para ninguém. Segunda interpretação de corvo é que seriam os árabes, porque os árabes naquela época eram conhecidos como corvos carniceiros que adoravam morte. Então, o que importa não é se é árabe ou se era o animal, o que importa aqui é Deus dizendo: eu vou usar o improvável para te sustentar. Gente, isso é muito sério. Gente, isso é muito sério. É Deus dizendo: faz o que eu estou mandando. Vai para o deserto. Corre para o deserto. Mas disseram para mim que no deserto não tem água. Para você tem. Corre para o deserto, mas disseram para mim que no deserto a gente passa sede. Você não passa.
corre para o deserto, mas falaram para mim que no deserto não tem que comer, para você tem. Não, mas falaram para mim que no deserto a gente morre, você não morre, lá você vive. Não, mas falaram para mim que no deserto é o fim da linha, para você é só o começo. Não, mas falaram para mim que já passaram por ali e ali sofreram. Eles sofreram, você não. Porque se você falar para mim que o povo de Israel algum momento sofreu no deserto, é mentira. Pelo contrário, foi no deserto que Israel mais foi mimado. Assim que pisam na travessia do deserto, eles reclamam dizendo: não tem água potável para beber. Deus faz água potável surgir. Não tem o que comer, vem cordonice e trazer comida. Não, mas aí a roupa cresce com o corpo. Não, mas e agora? Não tem o que beber. A pedra serve de filtro. Eu sei que assusta porque o cenário é feio. Eu sei que assusta porque o cenário do deserto é algo que a gente não está acostumado. Mas deixa eu contar para você, é nesse deserto que Ele mais se revela com poder e glória sobre a nossa vida. Eu libero uma palavra da parte de Deus nessa noite, trazendo uma palavra de esperança para o teu coração, dizendo: não se assuste com o cenário, não se assuste só porque você nunca passou por isso. Prepare-se para viver os maiores e melhores milagres da sua história. Se prepare para viver os melhores tempos da sua história. O Deus provedor chega e mostra para você que o cenário de morte não é para morte, o cenário de derrota não é de derrota, o cenário de perca não é de perca, mas nesse momento você vai viver os melhores momentos da sua história com Ele. Se prepare, fulano não teve água, você vai ter, ciclano não teve que comer, você vai ter. O Deus provedor se revela é no deserto. Aí vê, entende? É esse homem agora ouvindo algo extraordinário da parte de Deus, dizendo: vai, porque se você for, eu já ordenei os corvos. Repara no detalhe, vai, se quiser. Se não quiser também, o problema é seu. Mas se você for, vai feliz, porque eu já ordenei o corvo para te dar o que comer. Olha como isso é poderoso. Vai. Se você não quiser ir, o problema é teu, porque tem gente que acha que Deus se desespera porque eu não vou. Se você não for, o problema é seu, que não vai ver milagre. É isso que Deus está dizendo: Elias, vai. Se você for, vai feliz, porque com você eu converso e falo, mas com aquilo que eu tenho para a sua vida, eu já ordenei e já está te esperando. Com a gente, Deus vem e faz a proposta: você quer ir, vai, se não quiser, é seu. Mas se você for, vai feliz, porque com aquilo que Ele tem para a sua vida não tem diálogo, tem ordenância. Com aquilo que Ele tem para a vida daquele que prefere escolher obedecer do que não ir, Ele ordena. Com milagres Deus não abre diálogo, com providência Deus não abre escolha, com providência Ele ordena. Então se alegre no Senhor, jubile no Senhor, adore ao Senhor, glorifique ao Senhor, porque a gente aqui tem escolha, mas aquilo que Ele tem para a sua vida. Então se eu fosse você nessa noite, adorava mesmo, glorificava mesmo, pisava na cabeça do inimigo mesmo, porque eu tenho uma palavra de Deus dizendo, porque para nós Ele tem uma conversa dizendo: vai, se quiser ir, vai, mas vai feliz, porque aquilo que eu tenho para a sua vida já está ordenado, já está te esperando, está vindo ao teu encontro. É só caminhar e esperar que chega. Elias desce ao Querite, e ali Deus vai usar o improvável para ele. Ali Deus vai usar o improvável para ele. Ali Deus vai usar corvos para o alimentar. Porque se tem algo também que a gente precisa melhorar, é isso. Nós acreditamos nos Deus da providência, mas queremos definir qual é o meio que Ele vai trazer a providência.
a gente gera expectativa, não, vai ser ali, não é, vai ser lá, não é, fulano de tal que vai ajudar, não é, é o ciclano, já sei para quem vou ligar. Quantas vezes a gente dá de cara com a parede e não aprende que Deus, sendo Deus de provisão, Ele não depende de meios, Ele não depende de ajuda. Se Ele é o Deus provedor, se prepare para uma segunda coisa. Qual? Além de ser Deus provedor, Ele usa os improváveis para trazer resposta, Ele usa os improváveis para trazer milagre, Ele usa o parente distante, o fulano, o ciclano da rua de baixo, aquele que você jurava que te odiava, aquele que você olhava e dizia, é meu concorrente. Ah, meu irmão, o Deus da provisão também é o Deus de trazer o improvável até a porta da tua casa e dizer, eu não sei porquê, mas eu não consigo dormir há dias, porque só vem você na minha cabeça, eu tenho que te abençoar, eu tenho que te ajudar. Ah, Deus ainda faz isso. Deus faz telefone tocar em dias improváveis, em horas improváveis, em momentos improváveis. Deus ainda faz aquela pessoa que sempre remou contra você, agora olhar para você e dizer, eu quero estar contigo e quero te ajudar. Prepare-se, Catedral da Paz de Pindamonhangaba, o Deus da provisão também é o Deus do improvável. Aleluia, aleluia. Não tente definir Deus e os seus meios. Elias sai de cena, está no Querite, recebe providência, bebe água, mas devido à falta de chuva, o ribeiro seca. Antes de Elias dar falta de água, Deus vem e diz, eu sei que o ribeiro secou e eu já tenho uma outra porta aberta para você. Porque o Deus da provisão é assim, antes da gente reclamar, Ele já está colocando milagre atrás de milagre na nossa história. O Deus da provisão é assim, antes da gente dar falta, antes da gente perceber, a gente vai chegar para reclamar, Ele já está trazendo a providência, a porta já está abrindo, você já está passando, e quando você passa, fala, e não é que Ele fez de novo? Aí Deus diz, vai para Sarepta, porque lá já ordenei uma viúva que te sustente. Falar de viúva no Antigo Testamento é falar de alguém destinado ou fadado à morte. Uma viúva não podia trabalhar, não tinha renda. Se o filho não pudesse trabalhar, ia todo mundo ser vendido como escravo. Aí Deus está dizendo, eu vou usar essa mulher para te dar o que comer. Repara, antes dele sair, Deus está dizendo, eu vou usar uma viúva miserável, sem dinheiro, sem ele nem beira, ela vai te sustentar. Ah, como eu amo esse profeta, que entende que Deus, quando fala que vai fazer, não preciso nem ficar sabendo qual é o meio, porque se Ele vai fazer, meu irmão, não importa de onde vem, vai vir. Ele chega em Sarepta, aquela mulher dá o que comer, o que beber e uma moradia. Primeiro milagre, a multiplicação, farinha, azeite, ó, jorra daquela casa. Só que com o passar dos dias o filho dela morre. Ela fez 2 favores para o profeta. O profeta só fez um. Deus não fica devendo nada para ninguém, para empatar as coisas. O menino ressuscita. Agora Deus vem até Elias e diz, já viveu minha providência? Já aprendeu que eu vou e sempre trago a providência? Sim. Agora volta para a sua região, profetiza de novo contra Acabe, que agora eu vou vir com poder e autoridade, porque quem aprendeu a viver do Deus da providência, o segundo passo é viver do poder e da sua autoridade. Ele vem e profetiza, só que antes de profetizar, ele tem um desafio. Em tempos de desafio, Deus provê no deserto. Qual é o desafio? Profetas de Baal e de Azerá se levantam contra Elias e Elias vem contra eles. E o desafio é, o Deus verdadeiro vai responder com fogo. Qual é o palco da batalha? O deserto. Monte Carmelo, deserto, o desafio está proposto. Profetas de Baal e de Azerá
fazem seus rituais de culto, obviamente, não tem fogo. Chega a vez do profeta Elias, que aprendeu a viver da providência. Elias vem, e o desafio é levantar altar, oferecer oferta e Deus responder com fogo. Elias olha à sua volta e percebe que ali já teve um altar construído. E eu percebi que já teve um altar construído, ele reergue aquele altar que um dia já existiu. O que chama atenção é que é muito mais fácil fazer um novo do que na verdade reerguer um que já existiu. Só que ele olhou e disse: se aqui já teve fogo, vai ter que voltar a ter fogo mais uma vez. Ele junta 12 pedras, e essas 12 pedras significam as 12 tribos de Israel, porém o reino está dividido. Se ele representa o norte, ele tem que vir com 10 pedras. Se ele representa o sul, ele tem que vir com 2. Mas ele vem com 12, como quem está dizendo: para Deus trazer a providência, eu tenho que tirar todos os fragmentos e unir de novo meu coração despedaçado, minha alma. Eu tenho que juntar tudo e formar o altar novamente, porque se esse altar já viu fogo, vai ver de novo. Ele reergue. Quando ele reergue o altar, ele pega gravetos e organiza o graveto em cima do altar, como quem está dizendo: eu preciso me organizar, porque Deus vai providenciar de novo. Não é só sobre orar e dizer Deus vai fazer, é se preparar para aquilo que Ele vai fazer. Não é apenas dizer Ele faz, mas é se preparar e conduzir a sua vida rumo àquilo que Ele tem para trazer. Não é simplesmente falar da boca para fora, Deus vai providenciar, mas é no culto dessa noite já adorar como se tudo já estivesse diante de você. É se organizar e se preparar para aquilo que há de vir, porque aquilo que há de vir virá e não tardará, mas eu tenho que estar pronto para aquilo que está vindo. Ele se organiza porque a organização faz parte daquele que espera. Ao organizar, ele pega uma oferta e a divide. Tradicionalmente uma oferta era dividida em 5 partes. É como uma grelha de churrasco. É 4 pontas, 4 partes de animais em cada ponta e uma no meio para equilibrar o peso. É como quem está dizendo: eu tenho que organizar o graveto, porque o fogo não tem que vir e apagar, ele tem que vir e continuar. E eu tenho que organizar a oferta, eu tenho que equilibrar as coisas, eu tenho que dividir para que consuma de todos os lados do mesmo jeito. É ele dizendo assim: Deus não é só o Deus provedor de uma área. Se eu me equilibrar, se eu me organizar, se eu adorar, se eu buscar, Ele vai ser o provedor em todas as áreas da minha vida. Ah, irmão, irmã, eu creio e eu sinto dessa presença aqui neste lugar, e eu creio que o Deus da providência é o Deus provedor de todas as áreas: área espiritual, área financeira, área familiar, área trabalhista. O Deus da providência, Ele quer ser o Deus da providência em todas as áreas da nossa história. Ele não se limita em apenas uma esfera, Ele não se limita em apenas uma área, Ele quer ser o Deus provedor de todas as áreas. A partir desse momento, Elias começa a entender que algo está por vir, e é nesse momento, meus irmãos, é nesse momento, minhas irmãs, que ele vira as costas para o altar e começa a orar. Ele não ora nem 3, nem 4, nem 5 versículos, ele ora um versículo e o fogo cai. Quem olha para aquilo diz: como é que pode? Ele orou pouco. A questão aqui não é do muito orar, a questão aqui é de todo o processo que eu te contei, e não foi à toa, porque de nada adianta orar se a minha vida não está posicionada para aquilo que oro. De nada adianta adorar e glorificar se minha vida não está posicionada para aquilo que oro, adoro e glorifico. Porque não adianta eu glorificar e exaltar se a minha vida não está posicionada para isso. Porque são pessoas com a boca dizendo eu creio, mas no primeiro barulho as pernas correm. É uma igreja em Atos 12 que está orando para Deus libertar Pedro. Pedro está na porta da casa onde eles estão orando, há 3 dias orando. Pedro bate na porta, alguém diz é Pedro, mas a maioria diz não é Pedro, é mais fácil ser um anjo. Como é que pode orar 3 dias para Deus libertar Pedro? Deus liberta e não acredita no mistério.
porque não é sobre falar, não é sobre gritar, não é sobre o tanto que oro, é sobre condicionar as coisas, é orar de acordo com aquilo que creio, é também crer de acordo com aquilo que caminho, e é caminhar sob a palavra que recebo. Porque é triste ver, é triste e não há nada que nós possamos fazer por pessoas assim, que falam, que cantam, mas é olhar para o corpo dela e você sente a derrota ao olhar. Ela diz com a boca: eu creio, mas ela já está andando até curvada. Eu preciso não apenas falar, eu preciso me condicionar em todas as áreas, alma, espírito e corpo, a acreditar que o Deus da providência faz. Deus manda fogo. O fogo é tão poderoso que consome a oferta, os gravetos, a água em volta e as pedras. As pedras não sobraram nem pó. Por quê? Porque Deus estava dizendo: Elias, muito bom que você fez hoje, mas amanhã faz de novo. Como é que é? É bacana esse altar que você fez hoje, mas não vai amanhã achar que esse altar de hoje vai te trazer vitória. Todo dia um altar novo, todo dia uma oferta nova, todo dia um fogo novo, todo dia. Meu irmão, eu tenho que repetir isso para alguém, porque eu também estou muito chateado com algumas coisas que eu estou vendo da gente olhar e a pessoa falar: não, mas antes você tinha que ver o antes eu orava e acontecia, antes você tinha que ver, eu pregava e acontecia, antes, um saudosismo mentiroso que reina. Mas irmão, irmã, quem entende do Deus provedor sabe, altar velho é para história, para hoje tem que levantar altar novo, oferta nova, adoração nova, louvor novo. Não, pastor, você tinha que ver no culto de domingo, já passou, hoje já é quinta-feira. Você tinha que ver no culto de quarta, hoje é quinta-feira, para um dia novo, um altar novo, uma adoração nova, uma autoridade nova. Receba autoridade nova nessa noite, receba algo novo nessa noite. Para quem oferecer algo novo aqui agora, vai receber algo novo da parte do Senhor. Altar novo, poder novo, altar novo, um novo fogo, uma nova chama, uma nova autoridade, um novo poder. Israel se abalou e disseram: só o Senhor é Deus. Elias se empolga um pouco, mata os profetas de Baal e de Azerá, e Jezabel fica sabendo. E ao ficar sabendo, Jezabel manda avisar a Elias que aquilo que ele fez com aqueles homens, ela ia fazer com ele. Elias temeu, e Elias foge para o deserto. Ao chegar às portas do deserto, a Bíblia diz que, deixando o seu moço, ele entra para o deserto. Deixando o seu moço, ele entra para o deserto. Ele entra no deserto, e ali ele vai viver uma nova providência. Ele já viu o Deus provedor trazendo água, ele já viu o Deus provedor trazendo comida, mas agora ele vai ver o Deus provedor trazendo coisas que ele nem pediu. Ou melhor dizendo, fazendo ao contrário daquilo que ele pedia. Ele chega no deserto e ele diz: me mata. É óbvio que ele não queria morrer, porque se ele quisesse era só ficar que Jezabel fazia o serviço. Mas ele estava cansado. E gente cansada, a gente tem que dar uma colher de chá, porque está cansado. Eu também te entendo, que faz quase 30 minutos que eu estou te encorajando, mas eu também te entendo que às vezes quando o cansaço chega, meu irmão, não há nada que me faça levantar. Eu te entendo que às vezes a gente fica cansado e cada um reage de um jeito, outro se encolhe.
outros se diminuem, outros dentro debaixo da cama, outros esbravejam, outros xingam, outros surtam. Cada um responde de um jeito. Só que o bom é que Deus nunca vai levar em consideração aquilo que faço do lado de fora, em momentos assim. Porque Elias do lado de fora está dizendo, me mata. E Deus está dizendo, eu preparei uma sombra, uma água e pão para você comer, beber e dormir. Mas eu não quero, eu quero morrer. Não quer, você só está cansado. Mas eu quero desistir. Não quer, você só está cansado. Pastor, você não está entendendo, eu quero largar esse ministério. Não quer, você só está cansado. Pastor, eu quero largar minha família. Não quer, você só está cansado. Eu quero largar meu marido, eu quero largar minha esposa. Não quer, você só está cansado. E não há descanso no mundo que vai fazer você mudar de ideia, a não ser o dele. E não há pão no mundo que faça você mudar de ideia, a não ser o dele. Não há água no mundo que te faça mudar de ideia, a não ser a água que vem dele. Elias com a boca diz, eu quero morrer. E Deus está dizendo, come, bebe e dorme, que amanhã você vai andar muitos quilômetros. O Senhor não está entendendo, eu quero morrer. Come, bebe e dorme, que amanhã você vai andar muito. Repito para alguém muito especial me entender. Eu não aguento. Coma dessa palavra, beba dessa água que vem do trono de Deus e descansa nele, que você ainda vai percorrer muito, você ainda vai viver muita coisa, você ainda vai ter muito testemunho, você ainda vai ter muito milagre. Ah, irmão, irmã, coma dessa palavra, beba dessa água, descansa nele, vai andar muito, vai percorrer muito, vai viver muito milagre, vai testemunhar muita coisa. Nesse momento, nessa hora, Elias vive uma nova providência. O Deus que ouve a oração que nem sai da boca, a oração que sai da alma. Elias atravessa o deserto, entra na caverna, e Deus diz, o que você veio fazer aqui? Termina aqui, escuta. Elias anda pelo deserto, entra na caverna e Deus diz, o que você veio fazer aqui? Vê se pode uma pergunta dessa. O Senhor me faz andar por quilômetros. O Senhor, eu pedi para morrer, o Senhor não matou. E agora o Senhor me pergunta o que eu vim. Elias não responde de primeira. Deus chama ele para fora. A Bíblia diz que veio o fogo, Deus não estava no fogo. Veio o terremoto, Deus não veio no terremoto. Veio a tempestade, Deus não estava na tempestade. Quando Elias achou que Deus abriu mão dele e não queria mais saber dele, é como se fosse uma brisa de fim de tarde alcançando Elias. Quando ele vira as costas talvez para ir embora, a voz de Deus rasga os céus e mais uma vez ele pergunta, o que você veio fazer aqui, Elias? E eu termino aqui nessa noite dizendo que tem gente aqui que já passou pelo fogo e não viu Deus, já passou pela tempestade e cadê Deus? Já passou pelo moinho, cadê Deus? Mas agora, uma brisa suave alcança os corredores dessa igreja, um vento suave alcança esse ambiente, essa atmosfera, esse bairro é tomado por uma glória diferenciada, essa igreja começa a ser alcançada por uma brisa que vem do Espírito de Deus, suave, calma e tranquila, que muita gente não dá nada, mas agora você vai poder ouvir ele dizer, o que você veio fazer aqui? O que você veio fazer aqui? O que você veio fazer aqui?
aqui, e agora é nesse momento que você tem legitimidade e autoridade para dizer: Senhor, eu cheguei aqui porque estou cansado, eu vim aqui porque preciso te ouvir, eu vim aqui porque preciso de uma resposta, eu vim aqui porque preciso sentir a sua glória. Faça isso nesse momento e comece a sentir a voz dele ecoando dentro do seu ser, e junto com a voz dele, a glória, a autoridade, o poder, a glória, o poder e a autoridade vem junto com a voz que rasga os céus, alcança o teu coração aqui agora. Enquanto você começa a sentir essa presença, se eu fosse você, começaria a dizer a ele o que você veio fazer aqui. Pastor, nem eu sei. Libere a adoração que ele enche a tua boca de resposta. Consegue sentir? Consegue sentir? Além de sentir, posso ver. Ele está alcançando cada um dos corredores aqui. Nesse silêncio, nessa paz. Só que o silêncio é provisório. O silêncio é provisório porque quando a nossa alma alcança essa voz, ela grita em adoração e louvor. Eu vejo ele renovando as forças de muita gente aqui nesse ambiente. Eu consigo ver. Eu consigo ver ele dizendo para muita gente: se você precisava saber que eu estava com você, saiba, eu estou. Tem gente que só precisava aqui ter essa confirmação. Então, além de ouvir, comece a receber aí agora o toque da presença dele agora. Conforme ele te toca, adora. 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 Conforme ele te responde, adora. Conforme ele te responde, adora. Uracandara bandara candara caia suyandaraka. Uracandara candara suyandarabanda. Iandara candara suyandara. Iandoro candara. Ianda suyandora bandaraka. Iandara caia suyandaro. Ai me comana bandaraka. Libera adoração, libera adoração, libera adoração. Libera adoração, libera adoração. Libera adoração, libera adoração, libera adoração, libere louvor, libera adoração. O Deus da providência está neste lugar. O Deus da providência fala neste lugar. O Deus da providência toca neste lugar. O Deus da providência envolve este lugar. O Deus da providência dos dias improváveis, das pessoas improváveis, chega aqui agora nesse ambiente, trazendo poder, autoridade e glória sobre a sua vida. Na medida que recebe, adora. Na medida que recebe, se puder, fica de pé. Fica de pé neste momento, você que pode. Libere adoração, vamos, libere louvor. Eu posso até estar aflito, mas nunca derrotado. Posso até chorar, eu posso até sofrer, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada e o meu Deus não falha. O Deus da providência está aqui neste lugar. Não falha, não. Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado. Você que sentiu que essa palavra foi para você, você que sentiu, Senhor, essa palavra foi para mim, eu te faço um convite e te faço um desafio aqui agora. Corra para esse altar aqui agora, que nós iremos orar por você, para que o Espírito de Deus derrame sobre a sua vida aquilo que você veio buscar. Não falha, não. Não viu pela vista, não. Eu
sentir de orar por alguém, você que tem intimidade com alguém aqui, sente de orar, derrame sobre a vida dessa pessoa aqui agora. Você que sentir de orar por alguém, fala, pastor, eu sei da luta do meu irmão, eu sinto da luta dele. Você agora vai unir a sua fé com essa pessoa, e juntos nós iremos levantar um altar de adoração a Ele, que será respondido com fogo vindo do céu. Ele proverá. Eu posso estar ferido, eu posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado.